Boa tarde, meus amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus por mais um dia que Deus nos concede esse grande privilégio de estarmos aqui para falarmos e meditarmos a respeito da palavra dele. Amém, meus irmãos? E eu quero compartilhar com vocês hoje aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, onde eu acho muito interessante essa passagem. Amém? Nós aprendemos bastante a respeito dessa passagem em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. O título dessa leitura diz assim: o Evangelho em Samaria. O Evangelho pregado em Samaria. Amém? Quando se fala de Evangelho, quando se fala de pregoar o Evangelho, isso me interessa, porque é o que nós temos que fazer, para Deus, é pregar as boas novas, pregar o reino de Deus, assim como começou pelo Senhor Jesus Cristo. Amém? Começou por João Batista, a nova aliança, pregado, o Evangelho plantado no reino de Deus por João Batista, preparando os caminhos do Senhor Jesus, ao qual ele disse que estava preparando o caminho do nosso Senhor. Depois de João Batista veio o nosso Senhor Jesus Cristo, e aí o nosso Senhor tem preparado os seus discípulos, seus apóstolos, para dar continuidade à pregação do Evangelho. Amém, meus irmãos? Então aqui nós vemos o Evangelho em Samaria. Vamos ler um pouquinho esse texto e vamos, em nome de Jesus, dar uma meditada nele, saber o que Deus tem para falar aos nossos corações, para a igreja da atualidade. Amém? Porque isso aqui é o ministério, é o Evangelho genuíno. Isso aqui é o Evangelho pregado pelos discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo, lá em Samaria. E o Evangelho genuíno pregado lá tem alguma diferença do Evangelho atualizado nos dias de hoje, depois de tantas mudanças, depois de tantas modernidade que está se acontecendo, nos dias de hoje, depois da ciência atualizada, multiplicada? Como é que se encontra o Evangelho hoje? Amém? Então diz assim, capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, versículo 1 diz assim: e também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Amém? A Bíblia diz que Saulo consentiu na morte de Estevão, grande homem de Deus, um jovem cheio do Espírito Santo, ao qual foi apredejado por confessar o nosso Senhor Jesus Cristo, por proclamar o Evangelho, o verdadeiro Evangelho. E aí houve uma grande perseguição depois da morte de Estevão, sobre a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma história muito bonita. Os apóstolos, discípulos do Senhor, sempre foram perseguidos por causa do cristianismo, por causa do Evangelho, do verdadeiro Evangelho, da palavra pregada verdadeiramente às pessoas. Hoje aqui no nosso país nós vemos perseguições, pessoas sendo perseguidas não porque está pregando o Evangelho. Amém? Nós não vemos aqui pessoas indo presas porque está pregando a verdade. Nós não vemos aqui perseguições dos discípulos do Senhor Jesus Cristo por causa do Evangelho. Nós vemos pessoas se desviando dos caminhos do Senhor por causa de seus próprios problemas. Planta uma colheita lá atrás, uma colheita que não é boa diante de Deus, semeia algo lá atrás que não é agradável a Deus e começa a colher no futuro a plantação. Ele começa a ceifar o que ele plantou. E a ceifa que ele está colhendo não é lá essas coisas boas. Por quê? Porque lá atrás ele fez uma plantação que diante de Deus não é agradável. Amém? Então muitos estão sendo perseguidos hoje por causa da sua plantação lá atrás. Mas não venha me dizer que o pastor, que o irmão, a irmã, que hoje se desviou dos caminhos do Senhor, foi por causa da perseguição contra o Evangelho, contra a palavra de Deus. Aqui no nosso país ainda não. Amém? E lá em Samaria se pregava. Os discípulos do Senhor Jesus Cristo, diz aqui: e uns varão piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão.
Porque naquele tempo se tinha perseguição contra o Evangelho. Você era cristão, você era seguidor do nosso Senhor Jesus Cristo, mas escondido. Você não podia se revelar como crente, como cristão, porque você era preso, você era chicoteado, era judiado. Mas hoje, amado, hoje nós temos um livre-arbítrio para pregar o Evangelho. Hoje nós temos um livre-arbítrio para proclamar o reino de Deus, levar as boas novas aos ouvidos daqueles que ainda não conhecem Jesus Cristo. Mas nós não fazemos isso. Amém? Nós não fazemos isso. Muitas das pessoas acham que a obra de Deus, que servir a Deus, é se acomodar dentro de um prédio. Muitas das pessoas acham que a obra de Deus é aquele culto ali que se cultua a Deus, culto de adoração a Deus, dentro daquele prédio, daquela sinagoga. Amém? Mas quer ser perseguido, quer ser odiado por Satanás, quer ser odiado por muitas das pessoas, vá fazer a obra lá fora. Amém? Vá fazer a obra lá fora, que lá fora você vai ver o que é realmente ser perseguido por ser servo e serva do Senhor. Amém, meus irmãos? Então aqui o Saulo, ele perseguia o povo de Deus, perseguia a igreja, prendia as pessoas, levava em cativeiro, porque eles diziam-se ser servo do Senhor Jesus Cristo. Ele proclamava realmente o reino de Deus aqui na terra, coisas que nós pouco fazemos hoje. Amém? Hoje nós queremos simplesmente se acomodar dentro de um prédio, se acomodar dentro de uma igreja, participar de 2, 3 cultos, as mesmas pessoas, os mesmos irmãos, as mesmas pregações. Amém? Eu acredito que tem irmão que até diz de novo essa palavra, de novo essa pregação, de novo esse irmão está pregando isso. Sabe por quê? Porque nós estamos pregando para quem já conhece. Sabe por quê? Porque quem está lá já conhece. E quem está lá fora? Quem está lá fora dos prédios? Amém? Por que é que nós não se dedicamos mais no campo, na rua, lá fora, do que dentro das congregações, das sinagogas? Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Iam por toda parte. Os que foram dispersos dali de Jerusalém saíram proclamando, anunciando o Evangelho por toda parte. E descendo Felipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Felipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Olha a diferença. Felipe saía na cidade de Samaria pregando o Evangelho e a multidão unanimemente saíam atrás dele. Sabe por quê? Porque eles ouviam e viam os sinais e prodígios que o apóstolo Felipe fazia. Amém, meus irmãos? Então, isso aí é o que convence pessoas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aí é o que faz as pessoas entender que o Espírito Santo de Deus está no meio de nós. É quando eles começam a ouvir e ver os sinais e prodígios realizados pelo Espírito Santo de Deus, coisa que não estão vendo mais. Não estão vendo mais. Dentro das igrejas não se passa só de louvor, louvor, louvor. A palavra é isso aqui, ó. É 10, 15 minutinhos para deixar Deus falar. Estão tomando o tempo todinho no culto só com louvor. Amém? E estão deixando um espaço deste tamanho para que Deus venha falar com a igreja. Vocês estão entendendo o que é que isso acontece? Se tem 15 irmãos que louvam, 15 oportunidades para louvar. E a palavra, que é o principal, aonde fala com as pessoas, que é onde Deus está realmente falando com a igreja, estão privando de Deus falar com a igreja. Amém? Culto de adoração a Deus, culto de adoração a Deus e culto de Deus falar com as pessoas. Qual é? Amém, meus irmãos? Então nós temos que ter cuidado disso aí. Olha, Felipe, ele fazia sinais e prodígios. E pois que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Está vendo? Então, onde Filipe passava, ele saía expulsando espíritos imundos da vida das pessoas. Amém? Para que a obra de Deus se concretize, amados irmãos, em nossas vidas, é preciso nós ir atrás de pessoas que realmente estejam
possuída pelo espírito maligno, pessoas que estejam presas em seu leito, em tua casa, enfermo. Amém? Precisa nós ir até pessoas que não conhecem a palavra de Deus, para que através da oração e da libertação dos espíritos, das pessoas que estão atormentadas pelos espíritos malignos, as pessoas venham ver o sobrenatural de Deus na vida dos cristãos. Mas, amado, não está acontecendo isso. Priorizaram os cultos na sinagoga, priorizaram os cultos nos templos e menosprezaram o ide por todo o mundo do nosso Senhor Jesus Cristo. Que eu não tenho como um culto na igreja, na sinagoga, no templo, como o ide por todo o mundo, porque ali você está indo se encontrar com as mesmas pessoas, fazendo as mesmas coisas, levando o mesmo propósito de Deus, que é a salvação da nossa alma. Amém? Então nós temos que acordar para a vida, meus irmãos, e entender que a obra de Deus ela é feita no campo. Jesus diz: eis que eu vos envio como ovelhas em meio dos lobos. Seja prudente como as pombas, e seja simples como as pombas, e prudente como as serpentes. Então nós temos que entender isso. Amém? Porque lá fora realmente é onde se deve pregar o evangelho de Deus. Eu sou crente, mas sou crente cadeirante. Eu sou crente, mas sou crente de igreja, sou crente de templo, sou crente de estar sentado atrás do púlpito. Eu estou me preocupando muito mais com o templo, estou